Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Mestre Nagikun e eu vou começar com uma pergunta. Você já sentiu que sua mesa estava indo bem, as rolagens estavam legais, estava tudo equilibrado, mas você sentiu que algo estava meio que sem alma? Talvez a história estivesse travada, previsível ou mesmo sem impacto. Isso não tem nada a ver com regras, e sim com narrativa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 10 principais erros que nós como mestres cometemos na hora de contar histórias. E o que fazer para evitá-las. Do ritmo à improvisação, do vilão genérico ao combate inútil. E assim você vai transformar a sua história em algo lendário e que seus jogadores vão comentar durante muito tempo. Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro erro é o ritmo quebrado, quando nada acontece ou mesmo tudo acontece. Um bom ritmo é como uma música, ele precisa de pausas e de explosões nos momentos certos. Se tudo é ação, combate, 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 ele cansa. E se tudo é diálogo, os jogadores eles chegam numa cidade, só conversam, ele esfria. Não há um ritmo progressivo na sua história. Ou é 8 ou é 80. Ou eles estão lutando demais, ou eles estão conversando demais. Tem que existir um equilíbrio. Os jogadores eles ficam muito mais engajados quando eles esperam o inesperado. Como assim? Em determinado momento eles estão explorando e você muda aquilo para um roleplay bem foda, assim, os jogadores estão conversando, não sei o que, conversa com aquele NPC e tem informações importantes. Ou mesmo eles estão naquela conversa e você mete um combate no meio ali. Dá uma quebra de ritmo muito legal e eles ficam mais engajados, eles não esperam nada do que vai acontecer. Isso é muito legal. Não precisa ser necessariamente dessa maneira, mas você começa a alternar entre momentos de tensão e respiro, aquele momento que eles chegam na taverna e descansam. Um exemplo é que o grupo de jogadores estão explorando uma dungeon, uma ruína, teve um confronto aleatório, extremamente difícil, no meio de uma estrada, no meio de uma floresta. Você faz com que eles façam um descanso curto, descanso longo, ou eles mesmos se propõem a fazer isso, e deixa eles ficarem naquele clima mais festivo ali, de que, pô, a gente sobreviveu. Foi meio difícil, mas, pô, legal, nós conseguimos. Respiro. Foi um momento de tensão anteriormente, e agora um momento de respiro. O Senhor dos Anéis, então, ele intercala bem entre os momentos de tensão, combate, luta extrema, exploração, com cenas de amizade e contemplação. Nos filmes, no livro, você consegue sentir bem esse equilíbrio. Tolkien coloca isso de uma maneira muito legal. O ritmo certo faz com que o jogador sinta que ele está dentro de uma história de verdade, e ele faz parte da história. O segundo erro é exposição demais, quando a história ela fala sozinha. Muitos mestres, assim como eu, explicam demais. A gente fala de passado, política, profecia, e os jogadores acabam não tendo tempo para agir. Os seus jogadores eles vão lembrar muito mais do que eles vivenciaram, o combate extremo, aquele roleplay com aquele NPC, aquela conversa que eles tiveram em volta da fogueira, do que aquilo que você falou tanto para eles, e eles acabaram ouvindo, mas entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Você transforma as explicações que você vai colocar em ações. Um exemplo é que o grupo de jogadores ele está viajando pela Estrada do Rei. Essa estrada ela conecta praticamente todas as cidades, praticamente todos os países de um continente. E ao invés de você falar, ó, tá acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, você fala para eles o seguinte: vocês estão viajando e vocês encontram refugiados nessa estrada. O que vocês fazem? Mad Max, Estrada da Fúria, quase não tem diálogos, mas ele conta toda a história através de imagem e movimento. Você deixa o mundo falar pelos acontecimentos que estão acontecendo, não por discursos prontos. O terceiro erro é a falta de agência, que é quando o jogador ele vira um espectador da história que você está contando. A agência é o poder de mudar o mundo. Se as escolhas dos seus jogadores elas não mudam o mundo, elas não têm consequências, os jogadores então eles param de se importar com o que você está contando. Eles param de se importar com a narrativa que você está contando. Se os seus jogadores eles sentem que eles têm um controle sobre as suas ações, se eles têm um controle sobre o que acontece no mundo, pelo menos ao redor deles, isso gera imersão e pertencimento. Sem esse controle por parte dos jogadores, essa campanha que você está narrando se torna basicamente um teatro. Você sempre mostra as consequências das decisões deles. É algo que eu sempre bato aqui. Os jogadores eles têm que entender que as ações deles têm uma reação, que o que eles fizeram em uma cidade X vai ter uma consequência na cidade Y. Um exemplo aqui é que se os jogadores eles pouparem um inimigo lá num combate final, lá num combate aleatório, faça esse mesmo inimigo voltar, seja para bem ou seja para mal. Em Detroit Become Human, cada escolha feita altera o destino dos personagens. Quando os jogadores eles percebem que o mundo vai responder às ações deles, o jogo deixa de ser apenas um roteiro e vira história viva. O erro 4 é o Railroad excessivo, o trem sem saída. Como assim? O Railroad é quando o mestre ele empurra os jogadores apenas por aquele caminho. Só existe aquele caminho, o mestre preparou aquilo e eles devem seguir aquele caminho que o mestre está contando a história. Então você tem que seguir por aqui como se fosse um livro, assim, sabe? E mesmo que eles tentem sair desse único trilho, vamos chamar assim, eles não conseguem, porque eles estão presos, eles estão amarrados naquilo. Quando você dá liberdade de verdade aos jogadores, eles podem escolher os caminhos que eles querem ir, eles podem escolher o que eles estão seguindo, eles podem descobrir a história por si só, você cria realmente envolvimento por parte deles. Você planeja objetivos e não rotas. Uma ideia para você, assim, é você criar cenários específicos.
Não importa o caminho que eles vão chegar, mas eu vou deixar esse mapa pronto aqui. Talvez um encontro ou vários encontros aleatórios naquele ponto ali. Se os jogadores forem naquele ponto, legal, eu tenho um mapa pronto. Mas se eles forem para outro caminho, você tem um segundo mapa. Começa a preparar dessa maneira, você vai ter uma liberdade gigantesca para contar a história da maneira que você quiser. Eles vão seguir o caminho deles, mas você vai ter algumas coisas já preparadas ali. É bem legal mestrar dessa maneira também. Um exemplo aqui que os jogadores eles acabam descobrindo que o Roberval, o ladrão de chocolates, ele é o grande vilão da campanha. Só que ao invés de ir diretamente lutar com aquele vilão, eles optam por ou diplomacia ou uma espionagem para descobrir os planos dele. Skyrim, maravilhoso, fantástico, incrível, permite você escolher o caminho que você quiser. Você pode fazer o que você quiser naquele jogo. Você pode fazer qualquer side quest. Você pode fazer tudo o que você tem que fazer no mundo e depois voltar para a campanha principal. É maravilhoso porque ele permite múltiplos caminhos para o jogador. Você dá um destino, mas permite que os jogadores escolham a estrada que eles quiserem. Ao invés de seguir essa única estrada aqui, eles podem seguir pra cá, mas todos eles levam ao ponto X. O erro 5 são combates inúteis, quando a luta não conta nada. Um combate sem consequências é só uma rolagem de dados. A luta que você vai pôr ali, ela precisa contar algo. Os jogadores, quando eles estão explorando um mapa, quando eles estão naquele combate, eles precisam descobrir alguma informação. Os seus jogadores, eles querem algum significado. Eles podem falar que não, a gente só quer saber de luta aqui porque é muito divertido. Não apenas ação. Se eles falam que eles só querem luta, isso é uma mentira deslavada. Eles querem seguir a história que você está contando. Cada batalha, ela deve mudar algo, seja nos jogadores ou mesmo no mundo que você está mestrando, ou mesmo na campanha principal. Eles devem descobrir alguma informação com aquele combate. Quando você for criar o combate, você for criar aquela cena de luta, você pensa, o que esse combate muda? O que esse combate vai contar para os jogadores? O que eles vão descobrir com essa luta? Um exemplo aqui, os jogadores eles são contratados para lutar contra um ogro. Chegando lá no covil do ogro, lá, chegamos aqui, nós somos foda pra caralho, eles acabam descobrindo que esse ogro, na verdade, ele não tá atacando as pessoas porque ele é mauzão, porque ele quer matar todo mundo, mas sim porque ele está protegendo o ninho dele. E nesse ninho tem alguns filhotes dele. Ou filhos, não sei determinar qual seria o termo correto para um ogro. Na verdade, ele não é o grande vilão da história. Ele é a vítima. Em Gladiador, cada batalha aproxima Maximus do conflito final e do vilão principal. Se aquele combate ele não tem o objetivo de contar uma história, fazer com que os jogadores descubram algo, ele só está preenchendo o tempo. E o tempo, como a gente bem sabe, é o bem mais precioso de uma mesa de RPG. O 6 é a falta de motivação, quando heróis e vilões eles são vazios. Sem uma motivação real, aquele vilão que você criou com tanto empenho, com tanta vontade, que você falou, cara, esse vilão vai ser massa, ele não passa nada mais nada menos do que um NPC de videogame. Desculpe, mas é verdade. Personagens, jogadores, vilões e até mesmo NPCs, eles precisam de crenças, não apenas de objetivos. Os jogadores eles vão se conectar muito mais com as intenções daquele vilão que você está colocando do que com as ações dele. Um vilão com uma razão, eu quero conquistar aquele território porque o meu povo está passando fome. Eu quero conquistar aquele outro território porque eles têm muito mais tesouros que a gente. Esse tipo de vilão ele é muito mais assustador que um vilão que só é o clássico. Porque sim, eu sou mal porque sim. Por exemplo aqui, o grupo de jogadores acaba descobrindo que o vilão da campanha principal deles é um necromante. E esse necromante, então, ele quer apenas trazer a filha dele de volta à vida e não dominar o mundo. Por exemplo aqui que o Thanos, ele acredita estar salvando o universo inteiro. E é isso que o torna tão interessante. A motivação, ela cria profundidade. A profundidade, ela cria empatia. E isso até pelos monstros. O erro 7 é improvisar sem propósito, quando o mestre apenas reage às ações dos jogadores. Improvisar é ótimo, e eu, como mestre, eu amo improvisar. Se nós, como mestres, reagimos apenas por reagir, sem pensar no tema central, a história ela começa a perder coerência. Os jogadores, quando eles estão jogando, eles precisam sentir que a trama ela é guiada com verdadeira intenção. Histórias boas, elas têm um sentido mesmo que isso pareça um improviso. Você improvisa dentro de pilares narrativos fixos, tema, vilão e destino. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores, então, está naquele modo lá Skyrim. Vamos sair de explorar o mundo, vou sair da cidade de Markaf e vou só andando até Solitude. Eles então acabam encontrando uma caverna e falam, olha que legal, uma caverna. Quando eles começam a explorar essa caverna, você vai colocar alguns inimigos ali, e no fim dela eles acabam descobrindo algumas informações sobre o vilão principal da campanha. Você não tinha preparado aquilo, você nem imaginava, mas você conecta aquele ponto ao vilão principal. E isso torna tudo mais interessante. The Mandalorian improvisa aventuras semanais, mas todas essas aventuras reforçam um vínculo entre o Grogu e o Mandaloriano. Improviso com propósito mantém a fluidez da sua campanha sem perder a alma. O erro 8 é a falta de tensão, quando tudo parece seguro demais. Sem risco para os jogadores não há emoção. Os jogadores eles precisam sentir que eles podem perder algo com aquele combate, com aquela ação, com aquela conversa que eles estão tendo um pouco mais interessante. Eles podem perder um item, um amigo ou mesmo um ideal. Quando os jogadores eles têm medo de fracassar, é isso que torna a vitória tão recompensadora. Você mostra consequências mesmo na vitória dos seus jogadores. Vencemos! Merda, ele caiu, morreu. Puta. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores eles vencem um ataque que está acontecendo numa aldeia isolada. Vencemos! Só que quando eles olham ao redor, o vilarejo inteiro está queimado. Foi destruído. Eles venceram, mas a um custo bem elevado. Em The Last of Us, cada vitória custa algo emocional. Tensão não é sobre matar o personagem ou os personagens. É sobre fazer cada decisão que eles tomam importar.
O erro 9 é esquecer dos personagens e história sem os protagonistas. Muitos mestres focam no enredo e esquecem quem o vive. A história, ela deve nascer dos personagens, e não ao contrário. Você pode criar aquela história bem legal, mas você pode ir preenchendo com os personagens descobrindo informações sobre a história que você está contando. A campanha está acontecendo, eles estão indo atrás das informações, vão aqui, e pouco a pouco eles vão obtendo as informações e vão preenchendo esse quebra-cabeça de informações deles. Os jogadores eles se conectam muito mais a pessoas, com as informações que eles estão descobrindo, do que apenas com eventos. Ah, aconteceu algo lá, legal, vamos lá naquela cidade lá fazer isso. Um exemplo é que o guerreiro do grupo ele busca a redenção por algo que ele fez lá no passado. Algo que tá no BG dele, eles falam, vou aproveitar isso aqui que vai ser legal. Assim você traz um inimigo do passado dele pra provar que esse guerreiro, ele mudou de alguma coisa. Arcane constrói o mundo inteiro através das relações entre Vi e Jinx. Sem personagens fortes, a história é apenas um cenário. Erro 10 é a falta de fechamento, quando nada se resolve. Todo o arco, toda a história, toda a campanha, ela precisa de uma conclusão. Mesmo que a campanha continue, cada fase possivelmente deve mostrar que algo mudou dentro dela. Os seus jogadores, eles buscam resolução para aquela história, para aquela campanha que você está contando. Eles podem não falar, não, a gente quer. Eles nunca vão admitir isso, mas eles estão buscando uma resolução, por isso que eles estão indo atrás das informações. E é isso que dá a sensação de progresso e satisfação para eles. Ao final de cada arco, você mostra o impacto das ações dos seus jogadores. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores, então, eles salvam aquele vilarejo que eu falei lá no exemplo anterior. Eles salvaram o vilarejo do ataque e aquele vilarejo pegou fogo. Eles falam, pô, beleza, legal, foi mal, rapaziada, tamo indo embora. Ou eles conversam, não, a gente precisa ir atrás do vilão. Não importa o motivo, mas eles vão sair daquele vilarejo. Quando eles voltam, 2 anos depois, ou meses depois, eles voltam e percebem que aquele vilarejo realmente floresceu. Aquele vilarejo se tornou maior, se tornou muito mais dinâmico do que era no começo quando eles chegaram lá. Avatar, a Lenda de Aang, fecha cada temporada com o herói principal, ele mudando, seja física ou emocionalmente. Fechamento não é o fim, é a recompensa da jornada. Nós como mestre, nós erramos, e é esse erro que nos permite melhorar. Narrar é como forjar uma espada. Cada falha deixa a espada mais afiada. Ah, vou bater aqui. Opa, ficou legal. Entender onde nós como mestres nós erramos, roleplay demais, combate demais, não permitir aos seus jogadores explorar o mundo que eles querem tanto, aquele mundo que você está narrando, transforma a sua mesa em algo realmente satisfatório e recompensador para seus jogadores. RPG é a arte de contar histórias, é fazer os seus jogadores decidirem os caminhos que eles querem, e entenderem realmente isso é muito legal. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já cometeram algum desses erros nas suas campanhas de RPG? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo. Que os críticos estejam com vocês. Até mais!